Boa semana, é um privilégio estarmos juntos aqui mais uma vez no canal Escola Sabatina Oficial e também no canal Igreja UNASP para estarmos estudando mais um dos temas, mais uma pequena porção do grande tema que temos estudado este trimestre, que é vida, morte e eternidade. E este trimestre, você sabe, estamos trabalhando aqui com convidados especiais da Faculdade de Teologia do UNASP, o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, onde os nossos convidados vêm trazendo a cada semana um conhecimento a respeito de um tema menor deste grande tema, deste tema mais amplo. E o tema desta semana você não pode perder com a gente aqui, passagens bíblicas controversas. Nós vamos juntos estudar alguns textos que nos dão, de modo assim, numa leitura não tão profunda, a entender que o ser humano possui uma imortalidade natural, porém, quando estudamos com cuidado, à luz de toda a Bíblia, descobrimos que não é exatamente assim. Você sabe, eu sou o pastor Júlio Ribeiro, trabalho na Faculdade de Teologia do UNASP, também cuidamos da área do Ministério da Escola Sabatina da Igreja do UNASP e juntos estamos aqui. Você que nos acompanha no canal da Igreja do UNASP, no canal Escola Sabatina Oficial, que é o canal da Igreja Adventista, da Escola Sabatina da Igreja Adventista para toda a América do Sul, língua portuguesa. Seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as suas notificações, clique ali no sininho, deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, aonde você puder, o nosso estudo desta semana. E na continuidade, para estar aqui estudando conosco esta semana, eu trago mais uma vez um professor aqui da Faculdade de Teologia, desta vez o professor Pastor Eduardo Cavalcante. Pastor Eduardo Cavalcante, ele é graduado não só em teologia, mas também em odontologia, é graduado em farmácia e bioquímica, possui especialização na área da teologia, na área da farmacêutica, também cursou mestrado e doutorado na área de ciências da religião, e hoje ele leciona a disciplina Ciência e Religião na Faculdade de Teologia, além de ser professor também de outras graduações, disciplinas que nós chamamos de ensino religioso, disciplinas que são disciplinas de teologia, de Bíblia, em outras diversas graduações. Porque aqui no UNASP, se você cursa engenharia civil, direito, medicina veterinária, não importa, a cada semestre você tem uma disciplina ligada ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da Bíblia. Professor Eduardo, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Esteve conosco no trimestre passado e agora está aqui nesta parceria especial do canal Escola Sabatina Oficial, também do canal da Igreja do UNASP, com a Faculdade de Teologia. Seja bem-vindo. Obrigado, Júlio. Eu agradeço o convite e é um prazer estar com vocês participando desse trimestre, que é uma lição tão importante, que é um assunto que eu acho que é uma doutrina tão identitária nossa, tão relevante para os nossos dias, que eu acho que é importante toda a nossa igreja, todos os membros, conhecerem um pouquinho mais dessa doutrina. Obrigado, professor Eduardo. Estaremos juntos daqui a pouquinho para o estudo dessa lição. Mas você que nos acompanha, eu quero lembrar você que você pode gratuitamente acessar o endereço mais.cpb.com.br/lição-adultos para que você tenha acesso ao conteúdo dessa lição da Escola Sabatina dia a dia no site da Casa Publicadora Brasileira. Você também pode baixar, se você assim desejar, o aplicativo Escola Sabatina na sua loja de aplicativos. E este trimestre você tem acesso gratuito à versão light da Escola Sabatina. Tem várias versões ali. E a versão lição da Escola Sabatina Light está disponível gratuitamente para o seu smartphone, para o seu tablet,
para que você também acompanhe o estudo. Agora, se você é da velha guarda, que você gostaria de ter o guia de estudos físico para riscar, escrever, sublinhar, você pode também adquirir o seu guia de estudos através do contato que aparece na sua tela, o WhatsApp 19 981650008 ou o e-mail unasp@cpb.com.br, onde você pode entrar em contato com a CPB Livraria aqui do campus do UNASP Engenheiro Coelho e solicitar o envio do seu livro de estudos, do seu guia de estudos físico. Ou se você possui uma casa publicadora brasileira, uma CPB Livraria perto de você, você pode também adquirir a lição da Escola Sabatina, e são tantas. Temos em Hortolândia, temos em Fortaleza, Recife, temos em Porto Alegre, temos também em Manaus, temos CPB Livraria na Praça da Sé, na Vila Matilde, em Santo André, temos em Moema, temos em Salvador, temos na FADBA, Faculdade Adventista da Bahia, em Recife, enfim, são 20 lojas que você, perto de você aí, pode adquirir a lição. Se você quer saber se tem uma CPB perto da sua casa, acesse cpb.com.br, lá no final, lá embaixo, você tem o botão Nossas Livrarias, você pode aí descobrir onde tem uma CPB Livraria perto de você. Professor Eduardo, nesse momento, eu quero pedir uma bênção especial a Deus para que te abençoe e te guarde, nos guie no estudo dessa lição. Então, tanto o professor Eduardo quanto você que nos acompanha, vamos juntos orar neste momento pedindo as bênçãos de Deus. Nosso Pai, muito obrigado pelo poder da tua palavra, muito obrigado porque tem estado conosco a cada semana e mais uma vez aqui estamos para estudar temas tão relevantes. Pedimos as suas bênçãos sobre nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o tema desta semana, a lição de número 9, tem como título Passagens Bíblicas Controversas. E nessa semana nós estudaremos alguns textos aparentemente intrigantes usados para justificar uma imortalidade natural da alma, não é? Já que estamos falando deste trimestre de vida, morte e eternidade. E temos toda semana um verso para memorizar. E esta semana leremos João, capítulo 5, verso 39, palavras do próprio Senhor Jesus, que são pronunciadas e escritas por João no seu evangelho. E nós temos um texto bem conhecido, onde o Senhor Jesus, acompanhe comigo na sua tela, na sua Bíblia, João 5,39, onde diz assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vamos ver algumas reflexões bíblicas, alguns textos que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão da imortalidade. Professor Eduardo, eu começo trazendo aqui para você talvez um dos textos mais controversos ou mais questionados, que é uma parábola, a parábola conhecida do rico e Lázaro, que se encontra em Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. E só lembrando a você que nos acompanha, nossa intenção não é substituir o seu estudo, é complementá-lo. Portanto, pause, leia o verso bíblico, estude a sua lição, e aí você pode estar conosco aqui, complementando o conhecimento. Por que esta parábola, professor Eduardo, ela não pode ser entendida como literal? Só lembrando, para você que não leu, vai ler, é aquela parábola de um homem chamado um homem rico, ele morre, e nesta parábola diz que ele vai para o inferno, digamos assim. E já um homem pobre morre, chamado Lázaro, e ele vai para o céu, ou para o seio de Abraão. E ali tem algumas questões muito controversas, e muitas igrejas, muitos irmãos cristãos acreditam que este é um texto literal, que dá para você dele extrair uma verdade, uma doutrina.
Professor Eduardo, comente um pouco sobre esta parábola para nós e nos ajude a responder a pergunta por que essa história não pode ser considerada de forma literal. Tudo bem. Júlio, algumas pessoas chegam a dizer que essa parábola, ela, como por ser uma parábola, então ela não é literal. Mas isso não é fato. A gente pensar na parábola do bom samaritano, já teólogos há muito tempo, e a própria Ellen White, diz que aquela parábola do bom samaritano foi baseada em um fato real, que realmente aconteceu. Então, a principal razão por que não podemos usar ela como literal não é porque ser uma parábola. Ela podia ser uma parábola baseada em fatos reais. Alguns usam algumas questões da própria parábola, o fato de a proximidade que há entre o mundo dos mortos, entre o inferno e o céu, como algo que nem as pessoas que acreditam na imortalidade da alma aceitam. Né? Eles acham que há uma separação, que o ímpio e o justo eles não conversam. Então, isso já mostraria. Pode ser também. Algumas pessoas falam da questão da anatomia, do falarem da língua, algumas pessoas falam do seio de Abraão, enfim. Mas, para mim, a melhor explicação de não ser literal é que esse texto que Jesus usa é baseado em outros textos muito conhecidos da época. Tá? Só para contextualizar, antes existia uma fábula egípcia, chamada Fábula da Viagem de Siosíris e o seu pai Sétime ao mundo dos mortos. Vou explicar como que é essa parábola. Rapidamente, que ela é pouco longa. Mas Siosíris, era um egípcio que morreu, estava no mundo dos mortos, e estava lá no Egito, apareceu um mago etíope que estava sendo melhor que todos os magos egípcios. Então ele pediu autorização no mundo dos mortos para voltar à vida e aqui ele vencer esse mago etíope. E ele foi autorizado, ele voltou como um bebê e o pai dele chamava Sétime. E ele cresceu e com 12 anos de idade ele derrotou o mago etíope. Mas durante esse tempo, entre o nascimento dele e os 12 anos, o que acontece? Ele e o pai estavam vendo um cortejo, ou dois cortejos, de um rico e de um pobre. E durante esse cortejo, o rico estava com uma pompa gigantesca e o pobre quase ninguém acompanhando. O pai, o Sétime, disse para ele: ó filho, eu queria ter um cortejo, um fim como esse rico, né? Não como esse pobre. Aí o Osiris falou: não, pai, eu preferia que você tivesse o fim do pobre. O pai ficou triste, ele falou: eu vou te explicar por quê, pai. Aí levou, por isso o nome do título da fábula, da viagem de Sétime de Osiris para o mundo dos mortos. Ele levou ele para o mundo dos mortos e foi ver o destino do rico e do pobre lá. E ele viu que o rico era ímpio e lá, nos vários salões que na mentalidade egípcia teriam, ele viu que o rico, por ser ímpio, ele estava lá sofrendo com um pivô de uma porta no olho, enquanto o pobre estava rico, estava muito bem vestido. E, enfim, houve uma inversão da posição. Isso é uma fábula egípcia. Só que, provavelmente, judeus alexandrinos conheceram essa fábula e tem uma outra, tem uma narrativa no Talmud palestino que chama, que é uma narrativa sobre um escriba pobre e um rico publicano chamado Barmadian, que é muito parecida. E isso era do contexto de Jesus e das pessoas ali. Essa parábola, essa narrativa dizia o seguinte, muito parecida. Ela dizia assim, que morreram, né, os dois, e todo mundo seguiu a parábola, o enterro do rico publicano, o Barmadian. Todo mundo sabia que ele era ruim, mas ele tinha feito uma coisa boa imediatamente antes dele morrer.
E na mentalidade que as pessoas tinham se você foi pego fazendo uma coisa boa antes de morrer, é aquilo que vale. Então imaginaram que ele era uma pessoa boa, que ele ia para o céu e tudo mais. E foram todo mundo para o enterro dele e tudo mais. Mas qual que foi, isso que é curioso também dizer, qual que foi a coisa boa que ele fez? Ele era um novo rico, que queria aparecer para todo mundo, mostrar. Então ele fez uma grande festa e chamou todo mundo do sinédrio, do conselho, e falou: venham para a minha festa. E o que aconteceu? As pessoas não foram para a festa dele, não quiseram se misturar com ele. E o que ele fez? Chamou os mendigos, chamou as pessoas da rua para a festa. E nesse momento, logo após isso, ele morreu e com toda aquela polpa, como se ele tivesse feito uma bondade, que não foi uma bondade, foi mais para confrontar os membros do conselho do que uma bondade. E o pobre não, o pobre era um escriba, é um estudioso da lei, alguém, enfim. Aí um amigo do pobre ficou muito triste quando sabia disso e falou: por que esse rico tem tanta pompa e meu amigo, que é tão religioso, tão temente a Deus, não tem? E ele foi dormir triste, teve um sonho, e no sonho ele viu a inversão. Viu o amigo dele lá num campo bonito, onde tinha muitas fontes das águas, e viu o rico publicano num lugar ruim, e quase não tinha onde beber água, ele passava sede, ele tinha que ficar lambendo da língua. Ou seja, essa narrativa é muito, muito semelhante à narrativa de Jesus. Aliás, Jesus usa uma parte dela em outra parábola, a parábola, né, da grande ceia, que ele fala que aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, os judeus que rejeitaram, então os gentios receberiam. Então ele usa uma mesma história, uma mesma narrativa do escriba e do Barmadian para contar duas parábolas em momentos diferentes. Então, para mim, a melhor explicação do porquê isso não é um fato real é porque era uma parábola, ou era uma narrativa conhecida na época por todo mundo. Jesus só usou essa narrativa para explicar uma verdade ali. Assim como ele usou parte dela para usar em uma outra parábola, nessa parábola ele quer explicar uma única coisa. Você tem dinheiro? Tem posses? Foi abençoado aqui? Ajude quem não foi abençoado. Você tem condições? Ajude o pobre. Esse era o único objetivo de Jesus. Ele usou um fato, uma história conhecida, como nós hoje, usou uma história de Chapeuzinho Vermelho, de Coelhinho da Páscoa, enfim, de Os Três Porquinhos, e usou uma parábola que todo mundo conhecia para isso, para mostrar uma outra lição. Professor Eduardo, normalmente as parábolas têm essa finalidade, não é? As narrativas, apresentar uma verdade por trás da própria história, não é? E é interessante como o Senhor Jesus, ele não se esquivava de usar aquilo que era comum às pessoas que o ouviam, não é? Não era, o Senhor Jesus era especialista em usar as coisas conhecidas, como nós dizemos, ele trazia do conhecido para o desconhecido, não é? Usava histórias, falava de animais, de plantas. Por exemplo, eu sou a videira, né? Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, quer dizer, Jesus não é um pedaço de madeira, ele não é uma porta, mas utilizou esses termos, e assim também com parábolas, ele falou várias vezes. A parábola do rico e Lázaro é uma dentre tantas parábolas que nós conhecemos, não é? Na história bíblica. E realmente é interessante quando nós olhamos, para você que nos acompanha, nós não podemos esquecer que Jesus ele viveu dentro de um contexto, de uma época, e ele se utilizou como bom orador e bom professor que era, de algo que era comum ali no conhecimento dos seus ouvintes. É interessante, ele troca as personagens, mas mantém mais ou menos o enredo da história. Mas, professor Eduardo, esse é apenas um dos textos difíceis que nós encontramos. Há um outro, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 23, verso 43, onde aparentemente o Senhor Jesus prometeu
naquele mesmo dia levaram um homem ao céu. Contextualizando, 2 homens estão na cruz, nas cruzes ao lado do Senhor Jesus. A gente convencionalmente os chama de o bom ladrão e o mau ladrão, não é? A tradição cristã dá o nome a eles de Demas e Gestas, mas fato é que a história nos mostra que ali, num dado momento, um deles começa a zombar a Cristo e o outro diz assim: olha, ele não fez nada, a gente merece, estamos aqui. E aí ele fala, então, para o bom ladrão, digamos assim: em verdade eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Como foi exatamente essa promessa que o Senhor Jesus fez? O que exatamente ele disse ali? E quando nós comparamos com João capítulo 20 ou João capítulo 14, como podemos entender mais detalhadamente o que exatamente o Senhor Jesus disse àquele homem? Bom, Júlio, quando a gente pega um texto, uma tradução de um texto, algumas pessoas até perguntam, já devem ter perguntado para você, qual é a melhor versão da Bíblia que eu posso usar? Qual é a melhor versão da Bíblia, mais fiel? E, tradicionalmente, a gente pode dar duas respostas. Uma é falar, depende do texto base. Qual texto foi o base para essa versão da Bíblia? Eu estou aqui, por exemplo, com essa aqui, revista e atualizada. Qual foi o texto base usado para ela? Foi usado um grego, os manuscritos gregos mais recentes, ou foram usados manuscritos gregos e hebraicos, a gente fala do Antigo Testamento, né? Mais antigos, mais próximos do original. Lembrando que nós não temos os originais, por Paulo, tá? Então, os textos que foram usados para essa tradução, revistas atualizadas, são os textos mais antigos que se tem ou os mais novos? Essa é a primeira. Segundo, pegar os mais antigos que tem? Perfeito, é melhor. Agora, que tipo de tradução foi feita? É uma tradução dinâmica? Por exemplo, na linguagem de hoje, é uma paráfrase, como aquela Bíblia Mensagem, ou é uma tradução literal? Se é literal, melhor. E aí que eu entro nesse ponto. Literal é melhor, manuscritos antigos é melhor, mas mesmo assim, dependendo de quem traduz e dependendo da editora, pode ter algum viés por trás dessa tradução. Tá? Nos originais, estamos falando do Novo Testamento agora, mas o grego o hebraico é a mesma coisa, tanto quanto no grego, não existe pontuação. Então, quando a gente pega esse texto, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, dependendo de onde você põe a vírgula, pode ter 2 sentidos. Tradicionalmente, um grande número de Bíblias, por causa da cosmovisão de muitos tradutores, eles traduziram com a vírgula antes do hoje. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas isso é uma tradução com viés de quem quer defender a imortalidade da alma. Existem outros autores, e não estou falando de adventistas, nem de autores que defendam a condicionalidade do ser humano, tá? Mas existem outros autores que defendem que a vírgula tem que vir depois, tem que ser dita. Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso, no futuro. Mas eu estou dizendo isso para você hoje. Inclusive, tem um autor anglicano chamado Bullinger, E.W. Bullinger, que ele fala que essa expressão lhe digo hoje era uma expressão assim de quero chamar a sua atenção. Isso que eu vou falar agora é importante. Estou te dizendo agora, lhe digo hoje, estarás comigo no paraíso. É como se Jesus estivesse enfatizando, você está preocupado, mas agora, presta atenção. E estou dizendo isso para você hoje. Agora, presta atenção. Você estará comigo no paraíso. Então, e esse autor é um autor anglicano, não é adventista. Então, essa era uma expressão idiomática usada naquele tempo. Tá? A melhor tradução, então, de acordo com esse autor, é a vírgula depois do hoje.
Você que nos acompanha também, esse exemplo que o professor Eduardo nos deu, eu queria mostrar para você na prática, e talvez isso ajude. Imagine uma frase onde está escrito assim: morreu, não está aqui. Eu estou dizendo assim que uma pessoa morreu, esse é um fato, está morto, mas não está aqui. A vírgula depois do verbo conjugado no passado. Se eu mudar a vírgula de lugar na mesma frase, olha que interessante. Morreu não, está aqui. Na primeira frase eu afirmo que a pessoa morreu, mas não está aqui. Na segunda eu afirmo que ela não morreu, mas ela está, e ela está aqui. Onde está o Eduardo? Alguém diz, morreu. Não está aqui. Ah, então aonde ele está? Num outro contexto, cadê o Eduardo? Morreu? Morreu não. Está aqui. E eu ainda poderia incluir outras pontuações. E o Eduardo morreu? Não. Está aqui. Então perceba que a troca dos pontos da vírgula são essenciais. E nessa explicação do professor Eduardo, quando você lê esse texto de Lucas 23, 43, não é, professor? A melhor leitura dele seria: em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus estava afirmando, não é, professor Eduardo? Afirmando naquele dia que quando ele viesse no seu reino, aquele homem estaria com ele no paraíso. E eu gosto sempre de dizer, se Jesus prometeu que estaria com aquele homem naquele dia no céu, Jesus é um mentiroso. Porque quando Cristo morre na cruz, ele não sobe ao céu na sexta-feira. Ele vai para a sepultura. Só ressuscita no domingo e só sobe depois de 40 dias. Há um material que eu quero compartilhar com você que nos acompanha. Se você for ao Google e digitar assim, Lucas 23, 43, Rodrigo Pereira da Silva. A tese doutoral do Dr. Rodrigo Silva, não é, professor Eduardo? Foi exatamente a análise desse texto e pode ajudar. Você tem um artigo numa revista, que, aliás, eu não comentei aqui, o professor Eduardo, além de ser professor, ele é o editor-chefe da revista acadêmica do UNASP, a Querigma. Ele é o responsável pela revista científica da área de teologia. Então, numa dessas revistas, inclusive na própria Querigma, não é, professor Eduardo? Há um artigo do professor Rodrigo Silva, lá no ano, se eu não me engano, no ano de 2006, onde ele faz a análise linguística deste texto. Então, fica aí uma dica para você que nos acompanha. Mas, professor Eduardo, perceba que existem outros textos difíceis na Bíblia. Eu quero te trazer mais um aqui, que fala, e esse a gente vai ter um pouquinho menos de tempo, porque ainda temos outros dois. Se nós não morremos, aliás, se quando morremos, não vamos direto para o céu, temos estudado essas verdades, não é? Que quando morremos, vamos para a sepultura, aguardamos a volta de Cristo. Porque Paulo, em Filipenses, ele diz que queria partir e estar com Cristo. Filipenses, capítulo 1, versos 21 a 24, Tessalonicenses 4, 13 e 18. Por que Paulo, aqui, professor, nos diz que queria, quando morresse, estar com Cristo? Será que Paulo acreditava na imortalidade da alma? Essa é uma explicação que, tradicionalmente, as pessoas que acreditam na imortalidade da alma dão. Mas, primeiro, a gente tem que ver outros textos de Paulo para ver que ele não cria na imortalidade da alma. Tem vários textos de Paulo que falam isso. Eu não vou ler todos os textos, porque nós estamos com tempo curto, né? São 5 textos bem... Dá para a gente passar uma lição só com cada um deles, mas, por exemplo, em Romanos 8, Paulo fala que nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte. Por que ele fala isso? Porque lá em 1 Coríntios 15, ele fala que nós não devemos ser ignorantes a respeito dos
mortos. Muitos dormirão, mas nem todos dormirão, ele fala. E ele se coloca, ele ali na esperança de que Jesus vai voltar logo, ele fala, nem todos dormiremos, alguns seremos transformados ainda em vida. Né? E depois, em 2 Timóteo 4:8, ele vai dizer que a coroa dele está preparada quando Cristo voltar. Ou seja, ele cria que quando Cristo voltasse, ele receberia a coroa. Tá? Não era logo após a morte. Então, ele tinha plena consciência de tanto aqueles que dormem, quanto aqueles que ficassem vivos, todos receberiam a coroa quando Jesus voltasse. E não receberiam nenhum tipo de recompensa antes. A ressurreição é exatamente isso. É o abrir dos olhos de uma nova vida. Né? Então, você vai receber a sua recompensa quando Cristo voltar. Então, como é a melhor maneira de entender esse texto? Qualquer pessoa, quando morre, para ele, é como um abrir e fechar de olhos. Ele vai estar inconsciente e para ele não faz diferença se é uma hora, se é um dia, se passou um mês, se passou um ano, se passou um século, se passou um milênio. Para ele morreu, fechou os olhos, logo mais ele vai estar naquela manhã gloriosa, sendo levantado do sepulcro pelo seu anjo e vai ver a volta de Jesus. Então, para Paulo, ele tinha plena consciência, se eu morrer, quando eu acordar, eu vou estar vendo o meu mestre. Então, para que estar passando por tudo isso? Ele tinha plena consciência disso. Ele não é pensar, vou morrer e vou ficar lá na terra esperando. Não. Quando eu morrer, em seguida, eu vou acordar. Não em seguida no nosso tempo, na nossa cronologia, mas no tempo dos mortos. Morreu, passou nada. Eles já vão levantar. Para nós pode ter passado um ano, uma década, 100 anos, 1 milênio, 2 milênios, mas para eles é um abrir e fechar de olhos. Bem lembrado, professor Eduardo. É como nós que, às vezes, quando deitamos às 9 da noite, parece que só piscamos e quando abrimos os olhos já é 6 da manhã. Estamos cansados ainda. Exatamente. Então, o que Paulo estava querendo dizer aqui, pela explicação, é que quando ele partisse e ressuscitasse, estaria com Cristo, não é isso? Exatamente. Não que necessariamente ele veria Cristo logo após a sua morte. Exatamente. No mesmo dia cronológico para nós. Exatamente, porque nós sabemos que quando morremos, não vamos direto ao céu. Aliás, a própria Bíblia diz que Davi morreu e não subiu ao céu. Agora, professor Eduardo, para mim, o texto mais difícil da Bíblia se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versos de 13 a 20. E esse é um texto que, para aqueles que creem em purgatório, em imortalidade da alma, ele é um prato cheio. Aqui é dito que Cristo, ele pregou aos espíritos em prisão. Como assim? Ele pregou nos dias de Noé aos espíritos em prisão. Para mim, o texto mais difícil de ser explicado na Bíblia, até porque existem várias possibilidades, não é? Por favor, nos ajude a entender esse texto de 1 Pedro 3, de 13 a 20. Então, Júlio, não é só para você, não. Vou te falar que você está em boa companhia. Lutero chegou a dizer que, para ele, esse era um texto estranho, obscuro, e que ele não tinha a menor ideia do que o apóstolo quis dizer com ele. Então, era um texto problemático para muita gente. Inclusive para Lutero, que era católico, que acreditava na imortalidade da alma. Tá? Mas isso é um problema, um texto, por quê? Porque é um texto problemático até para quem acredita. Porque ele parece, se você assumir que Jesus foi ao inferno para pregar para esses, está dando uma segunda chance, algo que nem para eles que acreditam na imortalidade da alma, eles admitem que depois da morte você vai ter uma segunda chance. Talvez é um grupo pequeno que acredite no purgatório,
como você Só para citou. esclarecer aqui, não é, professor Eduardo? Lembrando a você que não é familiarizado com isso, essa crença diz que quando você morre é bom, vai direto para o céu. Sim, Se você morre é mais ou menos, você tem uma chance no purgatório. Mas, amigo, se você é mau, vai direto para o inferno, sem salvação. não tem E outra até para os chance. católicos que creem nisso, fica essa dificuldade de entender como Esse aqueles texto, que foram para o inferno teriam uma segunda chance, né, professor Eduardo? isso, é bem problemático. Alguns, aí eu acho que é muita especulação, alguns ainda pioram um pouco esse texto para explicar eles, tentam dizer que esses espíritos em prisão eram anjos caídos, que eram chamados filhos de Deus lá em Gênesis 6, que teriam tido filhos com as filhas de Deus, e aí teriam, ou seja, anjos caídos com mulheres engravidaram e teriam tido filhos. Ou seja, é uma bagunça para tentar explicar um texto que não é, né, não é por aí, para tentar explicar um texto, uma doutrina que é totalmente antibíblica, né? Primeiro, esse texto nem para eles é viável, por quê? Porque é uma suposição questionável, é dizer que anjo e ser humano consegue procriar e dizer que depois da rebelião no céu teve mais anjos caindo em tentação, enfim, é questionável demais. Qual que é a melhor explicação? Vamos para lá, já mostramos muitos dos problemas. Qual que é a melhor explicação? É usar o próprio material de Pedro. É usar o próprio livro da primeira epístola e a segunda epístola de Pedro. Tá? A melhor explicação que os teólogos dão, e aqui não estou falando só de teólogos adventistas, outros teólogos dão, é que Cristo ali, ele estava falando que Noé pregou aos antediluvianos no espírito de Cristo. Então é como Noé pregando no espírito de Cristo. Isso você vai ver, acho que em 2 Pedro 2,5, você vai ver que Noé realmente pregava, e em 1 Pedro de 1, 10 e 11, vai falando que os profetas do Antigo Testamento pregaram no Espírito de Cristo. Então, um capítulo antes, vai dizer que os profetas do Antigo Testamento pregaram no Espírito de Cristo. E aqui está dizendo que no tempo de Noé, Cristo pregou também. Mas aí, quem pregou? Cristo fisicamente? Não. Noé pregou. Mas Cristo estava com Noé. Então, era Noé pregando, mas no Espírito de Cristo. Isso você vê ali, para quem for parar o texto depois, abre em 1 Pedro 1 e lê o 10 e o 11. Você vai lá ver, você vai ver que Pedro fala que os profetas pregam no Espírito de Cristo. E se você for depois no 2 Pedro 2,5, você vai ver que Pedro pregou em Cristo também. Tá? Então, a melhor explicação é essa. É que Muito bom, Cristo não professor foi. Eduardo. Ele não pregou, não foi um inferno pregar para os antediluvianos. Mas ele, no tempo de Noé, estava em Noé, através do Espírito Santo, pregando para o arrependimento do povo antediluviano. E, infelizmente, não se arrependeram. Não entraram na área. Excelente, professor Eduardo. Esse texto realmente é um texto muito controverso. E não ache você que nós que estudamos a Bíblia, talvez com um pouquinho mais de profundidade, pastores, teólogos, têm todas as respostas. Não, a Bíblia é um livro escrito dentro de um contexto e nem sempre teremos a resposta para todas as perguntas. Porém, você pode crer que a Bíblia é um livro especial onde qualquer um, com a ajuda do Espírito Santo, é possível a esse chegar ao conhecimento da salvação, ok? E o último texto dessa noite, professor Eduardo, dessa semana, na verdade, Apocalipse 6, de 9 a 11, diz que as almas dos mártires, das testemunhas, choram debaixo do altar. Ah, não, aqui esse texto está falando que quando você morre, a sua alma sai do seu corpo. Porque aqui João está dizendo aqui que as almas estavam, ele viu as almas chorando debaixo do altar. Apocalipse 6, de 9 a 11. Professor Eduardo, como explicar esse texto? Tá, vamos lá.
Primeiro que já seria questionável a gente pensar que os mártires morreram e quando eles foram para o céu, foram para a glória, em vez de viver a eternidade em paz, eles continuariam chorando, clamando, em vez de viver em paz, viveriam em agonia pelo resto da eternidade. Não faz o menor sentido. Tá? Quando a gente vai para o Antigo Testamento, e aí estamos falando agora num texto hebraico, tá? Se você pegar lá o texto de Gênesis 4:10, vai estar falando lá que a vida na carne, a voz do sangue do seu irmão clama, né? A voz do sangue de Abel clama. E ali, essa palavra falada ali, sangue, muitas vezes é também a palavra vida, tá? Se você pegar o texto de Levíticos 4:7, você vai ver que vida e o sangue estão... Levíticos 4:7 melhor ainda, fazendo uma analogia. Em Levíticos 4:7, se você parar e dar uma olhadinha, você vai ver que quando morria o cordeiro, parte do sangue era aspergido e o restante do sangue era colocado na base do altar, mostrando uma figura do que acontecia na terra, é o que acontece no céu. Então, é um pouquinho da figura do que a gente vê em Apocalipse. Então, agora vamos voltar para Gênesis 4:10, a gente que vê que a voz do sangue do irmão Abel clama. Ele está falando de Deus está falando para Caim, a voz do sangue do seu irmão clama. Depois, em Hebreus 11:4, quando vamos ver lá o capítulo dos grandes heróis da fé, vai dizer a mesma coisa, que o sangue, que a voz, né, do sangue de Abel clama. Ou seja, em textos também do Antigo Testamento, a gente vê que tanto a vida clama, quanto o sangue clama, quanto a alma clama. E a palavra em hebraico que eu falei no começo para vocês, mas eu não citei ela, usada para alma aqui, é nefesh, que também é usada para vida. E que às vezes é usada para sangue até. Então, vida é a mesma coisa que alma, é a mesma coisa que sangue, e eles clamam. Clamam em que sentido? Aí que a gente podia pensar numa palavra do português ou numa expressão que chama prosopopeia. Tá? Muitos textos da Bíblia, ou Jesus ao falar, ou Deus ao falar, ele usa... O que é prosopopeia? Vamos explicar. É quando você dá um significado humano para uma coisa que não é humana, que é inanimada. Tá? Um significado de algo animado para algo inanimado. Um sangue não clama, um sangue não fala, tá? Ou uma vida não fala. Nesse mesmo sentido, ali no Apocalipse, essas almas que clamam não são almas, são vidas, ou é o sangue, algo ali no santuário que está clamando, né? Você pode chamar de alma, pode chamar de vida, ou pode chamar de sangue, como está lá em Levíticos 4:7. O sangue que era aspergido na base do altar. Então, é isso que está clamando, tá? É uma metáfora, é uma prosopopeia que Deus está usando para dizer: eu me importo com vocês. O sangue de vocês, a vida que foi tirada de vocês, o mal que fizeram a vocês, eu estou vendo. E eu sou o justo juiz que vou fazer a justiça no devido tempo. Então, é só uma figura de linguagem, uma metáfora dizendo: vocês, mártires, morreram, deram sangue pelo Evangelho, no momento certo, no momento correto, eu vou vingar a morte de vocês. Você deu um bom exemplo aí, professor Eduardo, quando citou o exemplo de Caim e Abel, Deus dizendo para Caim, né? O sangue do teu irmão que caiu na terra clama. Ou quando Deus ali diz a Moisés, o clamor dos seus irmãos, dos hebreus, subiu até mim. Não é? As pedras clamam, ou clamariam se fosse necessário. As pedras vão pregar. É uma prosopopeia bem conhecida no Brasil,
O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, não é? O cravo saiu ferido e a roda despedaçada. É uma prosopopeia, é uma figura de linguagem bem apresentada aí que você colocou agora. É como nós dizemos assim, olha, fulano de tal morreu, mas ele fala até hoje. Porque as obras, o legado que ele deixou, fala até hoje, não é? Ele fala, as obras, o legado, aquilo que ele ensinou. Às vezes nós falamos de professores, de pessoas, muito bem explicada. Eu quero agradecer aqui ao professor Eduardo pela explicação, e esse foi realmente uma lição de textos bem difíceis, mas eu tenho certeza que abençoou e vai abençoar aqueles que ainda não assistiram. E você que está nos acompanhando no canal da Escola Sabatina Oficial da Divisão Sul-Americana, ou mesmo no canal da Igreja do UNASP, eu tenho certeza que você foi abençoado também e aprendeu. E lembrando que o Senhor Jesus disse: examine as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu quero agradecer, professor Eduardo Cavalcante, pela oportunidade de ter você aqui com a gente. Convidaremos para estar conosco novamente, e eu vou pedir para que você encerre com uma oração, mas antes, lembrando, para você que está conosco, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, faça um comentário, e muito obrigado. Por onde eu passo, eu ouço, olha, eu assisto vocês na Escola Sabatina, em várias cidades, na região do UNASP, em outros estados. A gente sabe que este canal da Escola Sabatina Oficial, da Igreja do UNASP, este programa tem levado bênção a muitas pessoas, como, por exemplo, a família da irmã Marli Rosa, lá do Jardim Caiubi, na cidade de Itaquaquecetuba, que já testemunhou várias vezes aqui no começo do ano. Ela conheceu este canal, semana a semana, estudando a Bíblia conosco, começou a frequentar a igreja, levou seus filhos, netos para os desbravadores. Seu esposo, pastor de uma outra denominação, também estudou a Bíblia com ela, e ambos foram recebidos recentemente como membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque descobriram que aqui o que mais importa é o estudo da verdade da Palavra de Deus. Nós temos amigos em Belo Horizonte, no Sul, no Norte. Que Deus abençoe vocês grandemente. Professor Eduardo, que você continue sendo um instrumento que traz o conhecimento, e esse canal existe para isso, para ajudar as pessoas, membros ou não da Igreja Adventista, a conhecer a verdade mais profundamente. Você pode trazer para nós uma oração neste momento, por favor? Oremos. Santo Deus e amantíssimo Pai, gratos somos a Ti pela oportunidade de termos a Sua palavra à nossa disposição. Gratos somos por ter a oportunidade de estudarmos a Sua palavra, de compreendermos o significado de alguns textos que para nós, a princípio, são tão difíceis, mas que temos a oportunidade de receber a iluminação do Espírito Santo para compreendermos essas verdades tão preciosas para nossas vidas. Sede com cada um de nós, que possamos compartilhar com os nossos amigos, familiares, toda a verdade que chega até nós, para que eles também possam desfrutar desse conhecimento da verdade e assim estarmos todos preparados para a sua breve volta. É isso que pedimos e agradecemos em nome de seu Filho amado Jesus. Amém.